Um dia eu vi Jerusalém e o trono do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos nos céus a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, Graça e paz, boa noite em Cristo a todos os amados ouvintes que estão conectados nessa Publicidade TV nessa noite. Nos dando a honra com a tua presença, nos prestigiando com a tua audiência. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A todos os amados irmãos que estão conectados no YouTube, no Facebook, todas as plataformas digitais. Que Deus abençoe a tua vida, compartilhe, ajude essa grande obra, pois Deus está conosco nessa navegação. Hoje, estreando um programa abençoado, um programa que eu creio que vai edificar e trazer coisas boas para o povo de Deus, principalmente quando se tratamos na hora do ensino, principalmente quando tratamos na hora do saber, porque quando nós temos mais saber, que é a sabedoria de Deus em nossa vida, através do Espírito Santo, nós somos cada vez mais agraciados pelo Senhor e principalmente crescendo na graça e no conhecimento. Estamos aqui nessa noite, graças a Deus, nos estúdios da Sun Publicidade, estreando mais esse programa, e seja bem-vindo em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos os amados irmãos, compartilhe cada vez mais, pois a nossa intuição é trazer o melhor de Deus, o que a Bíblia nos ajuda, o que a Bíblia tem para nós, o que a Bíblia tem para nos florescer além da salvação, até porque a salvação é o foco principal do cristão. A salvação é o foco principal daquele que almeja estar no reino de Deus, no reino da glória, juntamente com o Senhor. Mas até esse ponto chegar, até esse ponto acontecer, precisamos entender as coisas melhores de Deus sobre a nossa vida, ministerial, espiritual e secular, para que nós como crente, nós como servo de Deus, estejamos cada vez mais alegrando o Senhor, nosso Pai Celestial, alegrando o Filho, nosso Salvador, e alegrando o Espírito, que é o nosso Consolador, nosso fortalecedor em Cristo Jesus. Nessa noite nós iremos tratar um tema muito abençoado, um tema que eu não poderia levar outro tema a não ser esse, porque é um tema que tem tudo a ver ao início dessa programação, começando essa programação debaixo do temor a Deus, debaixo da graça do Senhor, debaixo da vontade de Deus. Eu queria fazer uma pequena oração para dar início a esse trabalho abençoado em Cristo Jesus. Também cumprimento nosso amado irmão apóstolo Sam, que está aqui nessa noite, juntamente comigo, juntamente com os irmãos, nas navegações do Espírito, e com certeza vai ser bênção para nós. Vamos orar e interceder ao Pai Celestial. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai Criador, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nessa noite te louvar e te agradecer, ó Deus, pela tua bênção, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, eu peço que o Senhor, através dessas ondas, através da conexão, através do fluir desse trabalho, que o Espírito do Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã, cada ministério, Pai, cada obreiro, cada obreira, cada líder, cada departamento de missão, departamento que está envolvido na tua obra. Que seja o teu poder, que seja um esclarecimento cada vez mais bíblico da nossa vida. E assim eu te agradeço, no nome precioso de Jesus. Irmãos amados, não esqueça, irmão, compartilhe essa bênção que está começando hoje. Hoje é o programa número 1, e eu acredito que é o programa 1 de milhares, porque é para a glória de Deus, é para a exaltação do nome do Senhor. Nessa noite nós iremos falar sobre um tema que é um tema que, se eu não tiver o temor a Deus, eu não consigo obter mais para ti. Se eu não tiver um temor a Deus, eu não consigo mais para Deus, porque é um envolvimento, é um esclarecimento entre eu, a obra e o Senhor. Se eu não tiver essa unificação, essa união, eu jamais conseguirei expressar a minha alegria e a minha ética no meu modo de caminhar diante de Deus. Tem gente que pensa que ir para a igreja é uma coisa simples, estar na presença de Deus é uma coisa simples, mas não. Preciso entender o que faz Deus se alegrar, o que faz Deus estar cada vez mais
comigo na caminhada. E o termo que nós iremos falar, que é o termo de temor, ele vem do latim, que significa timor. E é através desse termo, aí nós vamos vendo que o adjetivo que muitas das vezes esse termo apresenta é de medo e temor, que se dedica ao respeito profundo ou expressa uma obediência em relação a algo ou alguém. Amém? Então, através dessa situação, nós iremos entender o termo como modo de vida, um termo como uma expressão profunda para meu modo de viver. Se eu não tiver isso como regra de vida, eu jamais estaria me aproximando diante de Deus. Então eu preciso ter um temor a Deus na igreja, eu preciso ter um temor a Deus nos departamentos que envolvem a igreja, eu preciso ter temor a Deus aos meus irmãos, eu preciso ter temor a Deus na minha família, na minha vida secular. Por que eu preciso ter temor a Deus em todos esses pontos? Porque isso é um envolvimento de uma vida cristã. Isso é um envolvimento de uma vida mudada, transformada pelo poder que há no Espírito Santo. Se eu não tiver todas essas coisas, irmãos, eu jamais terei o conhecimento. Haja vista que alguém pense que a graça e o conhecimento de Deus é só ter o conhecimento bíblico de Gênesis a Apocalipse. A ter o conhecimento bíblico de todos os versículos, de todos os capítulos, de todas as verbetes. Alguém pensa que o conhecimento da graça que Jesus expressou é referente a isso, mas não é. É uma regra de vida, é uma regra de mudança, porque não adianta eu conhecer a palavra e a palavra não ter efeito dentro de mim. Não adianta nada eu conhecer o texto bíblico e o texto bíblico não acontecer do meu modo de vida, dos meus modos operantes. Louvado seja o Senhor. Então eu preciso me expressar. E quando eu sinto esse temor a Deus, eu não estou me referindo a Deus com medo. Eu estou me referindo a Deus com um respeito profundo, com uma dedicação profunda. Eu estou me referindo a Deus com uma obediência profunda. E com certeza, Ele como um ser divino, Ele como um meu Pai Celestial, Ele como meu protetor, meu Salvador, meu Consolador. E aquele que inspira-nos a ter uma vida abençoada em Cristo Jesus. Se eu não tiver esses modos operantes de Deus sobre a minha vida, eu jamais irei trazer para Deus esse adjetivo, que é a regra de vida, que é uma regra de mudança. Louvado seja o Senhor. Então vamos ver na tela aqui que estava o temor ao Senhor, a qual nós falamos sobre o timor, que vem do latim. E quando nós estudamos essa questão, nós vamos aprendendo que não é apenas um verbo do dicionário, mas é uma regra abençoada de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos avançando para a dedicação, no passo número 2, aqui desse estudo de hoje em dia, um estudo bíblico que nós vamos apresentar, nós vamos ver que o temor do Senhor, irmãos, ele tem uma profundidade de vida poderosa, poderosíssima, porque é espiritual. Nós iremos atravessar uma camada espiritual de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos apresentando isso como uma regra de vida, nós vamos entendendo o que esse temor vai produzindo sobre a nossa vida, Vamos ver na próxima página aqui desse ensino, e que diz aqui: o temor do Senhor, ele nos produz confiança. Mais uma, vamos aqui. Nos produz confiança. Então eu preciso ter confiança no Senhor, confiança na sua palavra, confiança na revelação do Espírito Santo, confiança na profecia do Espírito Santo. Eu preciso ter confiança na revelação do Senhor sobre a minha vida. E quando eu tenho essa confiança no Senhor, as lutas, as provações, as adversidades, as dificuldades, elas vão sendo trabalhadas no meu psicológico, elas vão sendo trabalhadas sobre a minha vida, para que eu consiga vencer. Não é apenas eu ouvir na igreja um louvor dizendo: olha, você vai vencer, olha, você é um vencedor. Isso nós já sabemos pelo texto, isso nós já temos a certeza na palavra do Senhor, que nós já sabemos. E quando nós temos essa certeza, vai nos produzindo essa confiança que vai nos dando força, aumentando a nossa fé,
aumentando a nossa vida espiritual. Vamos avançando para o próximo. E quando nós vamos vendo, a confiança, ela produz de cima. A confiança, ela vai nos produzindo, meus queridos irmãos, a obediência. Olha só que coisa interessante. Confiança, obediência. Preciso ter confiança e obediência. Os dois trabalham junto. E essa confiança e obediência a Deus na sua obra. Então, quando eu tenho essa confiança e obediência a Deus, nós vamos trabalhando num conjunto, num duplo sentido. Isso, num duplo sentido. E quando nós vamos trabalhando num duplo sentido, nós vamos para a Bíblia agora. E quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos entender, mas espera aí, existia confiança no povo de Deus? Se nós olharmos para Gênesis, se nós olharmos para Êxodo, que teve os grandes acontecimentos, pouquíssimos teve confiança nas palavras de Deus. Porque a dúvida, ela é um nosso adversário. A dúvida, ela é um grande inimigo que nos faz desacreditar das promessas de Deus sobre a nossa vida. Desacreditar nas promessas do Senhor sobre o nosso viver. A promessa de Deus, ela tem um início, meio e fim. A execução do Senhor. Então, quem faz isso acontecer é o Espírito Santo. Observe na tela que está escrito: havia temor na igreja primitiva? Quando nós olhamos, saltamos do Velho Testamento para o início da igreja do Senhor, que foi lá em Atos, louvado seja o Senhor, lá em Atos, onde começou todo o procedimento da igreja primitiva. E quando a igreja primitiva, ela começou a receber o Evangelho do Senhor, você pode conferir comigo no próximo versículo, que é Atos do capítulo 2, no versículo 42 e 43. Observe que está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Qual foi o segredo do início da vitória? Perseverança. Perseveraram na doutrina, que é o ensinamento dos apóstolos. Eles estavam cheios da revelação de Deus. Eles estavam cheios da orientação de Deus. Vendo toda a situação, vendo todo aquele clima espiritual, e eles vendo. Precisava que o povo entendesse o Evangelho de Cristo. Mas para isso, esse entendimento é necessário ter perseverança e a doutrina dos apóstolos, que era a vinda do Espírito Santo, e a comunhão e o partir do pão. Então precisava ter a comunhão. O partir do pão, corpo, presença, glória de Jesus Cristo. O pão, alimento, a verdade, a vida, o caminho. Orações, conversação com Deus, comunicação com Deus. A forma única que eles tinham de estar falando com o Senhor. Observe, irmãos, o privilégio que nós hoje temos em relação aos irmãos lá da igreja primitiva. Qual que era? Hoje você tem a Bíblia na tua mão. Hoje você tem o alcance da palavra de Deus com muita facilidade. Então só não alimenta quem não quer. Só não alimenta quem não realmente dispensa isso. Observe o versículo 43, que estávamos aí mesmo em Atos. E diz lá: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, olha que coisa interessante. O temor, ele estava predominando. Ele estava crescendo entre as nações, entre a igreja de Jesus, conhecida como igreja primitiva. Então estava ali o temor, e começou a haver o ensinamento da perseverança diante de Deus, a comunhão com os apóstolos tinham comunhão com os irmãos. É muito importante isso. Vice-versa, tinha a reciprocidade. Precisa ter reciprocidade para você ser abençoado. Precisa ter reciprocidade para o teu ministério ser abençoado, para que a igreja seja poderosa. Através dessa reciprocidade, que é a forma de trocar a comunhão entre o membro, entre o líder e entre o membro, aí nós vemos que as maravilhas de Deus vai acontecendo. O propósito de Deus como igreja vai acontecendo neste lugar. Então, naquele lugar existia isso. Havia comunhão, temor, sinais e as maravilhas do Espírito Santo.
Tudo isso era por conta de quem? Pelos apóstolos. Era necessário que Deus usasse os apóstolos para que servisse de um exemplo de poder e de um exemplo de serviço ao reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Tem coisas que às vezes Deus faz para que nós venhamos ver com mais clareza o propósito de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história e sobre o nosso ministério. Se nós não estamos entendendo isso, nós precisamos ter mais aproximação do temor ao Deus. Essa ética principal diante do Pai para poder estar mais próximo. Vamos para o próximo versículo? Louvado seja o nome do Senhor, que é o Salmo 111, 10. Está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que o bom entendimento tem todos que lhe obedecem e seu louvor permanece para todos sempre. Então, o início de toda a inteligência, que é essa sabedoria, a palavra sabedoria, inteligência plena, o início disso precisa ter a respeito de Deus. Então, quando eu respeito Deus, eu estou sendo inteligente. Quando eu respeito Deus, eu estou sendo sábio, um homem sábio. Você está sendo uma mulher sábia, você está sendo um jovem sábio, uma criança sábia, porque foi instruída por gente sábia, por gente inteligente. E a inteligência, ela produz grandes efeitos. Não é só um efeito intelectual, não é só um efeito comum, mas é um efeito espiritual. Quando nós estamos se tratando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós vamos tendo a sabedoria revelada de Deus sobre a nossa vida. A sabedoria revelada de Deus sobre o nosso viver. Aí é uma coisa tremenda, porque nós, através dessa sabedoria, nós vamos ter o quê? O bom entendimento. Nós vamos ter o bom entendimento. E quando nós temos um bom entendimento, nós vamos obedecendo a voz do Espírito Santo. Coisa boa e maravilhosa para você que está me vendo, para você que está me ouvindo pela rádio, para você que está me vendo pela TV. Olha só que coisa tremenda. Coisa boa e maravilhosa é estarmos obedecendo a voz de Deus. Haja vista que os tempos são difíceis, irmãos. Haja vista que os tempos são complicados. Mas mesmo nas dificuldades e nas grandes lutas, obedecendo a voz do Espírito Santo, essa sensibilidade, né? E pedir a Deus, Deus, unge os meus ouvidos para que eu venha ouvir a tua voz e sentir a tua presença no meu dia a dia, no meu caminhar. Eu não quero sentir a presença do Espírito Santo somente na igreja, só no culto. Eu preciso sentir a presença do Espírito Santo todo dia, todo instante, porque se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou em comunhão com a palavra, o Espírito Santo está sempre em mim. Não é o que a gente sempre aprendeu, que somos o templo do Espírito Santo? Mas vivemos uma época do dia a dia que temos o nosso natural, temos o nosso momento comum, natural da nossa vida, e que o Espírito Santo automaticamente, ele não está atuando, mas ele está ali, diante de nós. Então nós não podemos perder esse foco, não podemos perder essa visão espiritual de ter uma vida com o Espírito Santo do Senhor. Ter a vida com o Espírito Santo do Senhor é uma vida de liberdade, é uma vida de aproximação, é uma vida de o nosso interior ser transformado, mudado. O que Jesus disse, fluirão o rio de água viva sobre o seu ventre. Coisa boa é seu dia a dia ser um dia alegre, mesmo sabendo que tem o peso do dia, as adversidades, mas que coisa boa é saber, Senhor, eu sei que o peso é grande, mas grandes são a tua providência. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes são a tua instrução, de andando debaixo da tua palavra e da orientação do Espírito Santo. E isso é ter uma vida inteligente. E quando nós temos uma vida inteligente, nossos projetos, nossos planos, nosso modo de vida sempre vai dar certo. Não vai ter erro, não vai ter engano, não vai ter dúvida. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sempre te falando o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, o que vai e o que não vai, o que recebe e o que não recebe. Isso é ter uma vida guiada pelo Espírito do Senhor, debaixo da revelação do Espírito Santo. Por que isso acontece? Porque você está tendo uma vida de propósito. O temor de Deus está acontecendo sobre a tua vida diante do Senhor. E se isso está acontecendo, é uma vida de propósito. É uma vida agraciada pelo Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos vendo aqui, estamos alegres porque a audiência é uma benção bombástica. E eu quero ler aqui os comentários dos irmãos. Deus abençoe nosso irmão Elvis Mar Almeida. Deus abençoe os irmãos que estão conectados.
ligadinho. Eliane Almeida, Deus abençoe, minha esposa. Beijo, família. Que Deus continue abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, compartilhe, divulgue esse trabalho para a glória de Jesus. Vamos para o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos na Bíblia Sagrada algumas referências poderosas no Velho Testamento. E quando nós ouvimos dos Salmos, do 111, agora nós vemos Provérbio, no capítulo 1, versículo 7. Esse é bem conhecido da igreja, da irmandade, todo mundo conhece. Só que o interessante é que o temor a Deus, ele não começa aí. O princípio da ciência e da sabedoria, ele não começa no temor ao Senhor. Aqui em Provérbios 1:7, ele já começa como igreja, lá em Atos, no capítulo 2, 42, que nós lemos. Ali começa toda a história da igreja do Senhor sobre uma vida cristã. Aqui no Provérbios 1:7, o temor do Senhor é um princípio da ciência, que é de plena sabedoria, de pleno conhecimento, mas os loucos, os tolos, aqueles que não acreditam, aqueles que são incrédulos, aqueles que duvidam, aqueles que olham para mim, para você, que tenta ter uma vida de temor a Deus cada vez mais, diante de um princípio sábio, diante de um princípio abençoador, cheio de inteligência. Os loucos, aqui no versículo, na parte C, desprezam essa sabedoria e a instrução. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que desprezam? Porque estão cegos espiritualmente. Porque não entendem a plena sabedoria, espiritualidade que Deus faz diante da tua igreja. A tua igreja, ela foi chamada, não é só para vencer. A igreja de Jesus, ela foi chamada para fazer a diferença num mundo caótico, num mundo difícil. A igreja do Senhor foi feita para fazer a diferença diante de um mundo que estamos vivendo, difícil. Agora, se a igreja, ela compactua com o mundo, o temor dessa igreja diante de Deus já não existe mais. O temor diante de Deus, diante desse ministério, já não existe mais. Porque existe o temor ao homem, existe o temor às pessoas e não o temor a Deus. Nós vemos uma época muito difícil, irmãos. Se não for Deus em nossa vida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Louvado seja Deus. E isso continuava de uma forma, no Velho Testamento, diante da igreja do Senhor, muito respeitosa, imperando e sendo acompanhado também pelos sinais do Espírito Santo que ia acontecendo e os milagres que ia acontecendo. Louvado seja o Senhor, através dos apóstolos, através dos discípulos. As duas coisas caminhavam junto, diante daquele momento único da igreja. As duas coisas caminhavam junto. O que caminhavam junto? Caminhavam junto os sinais e caminhava junto o temor, que é a ética, de o respeito diante do Senhor. Se Deus está conosco, glórias a Deus. Se Deus não está conosco, precisamos rever situações que vai nos fazer voltarmos diante dele. Parece que quando nós olhamos para essa palavra, parece que nós nos igualamos de uma certa forma, igual nem o povo de Israel lá no Egito. Quando Deus abençoava eles lembravam de Deus. Quando Deus fazia os sinais, eles lembravam de Deus. Quando Deus permitia com que eles tomassem decisões próprias, e eles acabam esquecendo Deus, esquecendo a forte mão de Deus pelo livramento, esquecendo Deus por tudo que Ele tem feito, aí o que acontece? Eles vão distanciando de Deus. Assim também, de uma certa forma, é a vida da igreja hoje. Se a igreja ela distancia de Deus, de uma certa forma, na oração, se a igreja ela distancia de Deus, de uma certa forma, nas campanhas, se a igreja distancia de Deus, na comunhão, no partir do pão, na santa ceia, é uma igreja que distancia de Deus dessa forma, ela não tem temor mais a Deus. A presença de Deus não está mais nesse lugar. Sabe por quê? Porque Deus se alegra, a qual nós estamos nos envolvendo com Ele. Quando nós estamos nos envolvendo com Ele, Deus se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí esses 3 versículos que é o temor da igreja do Senhor na igreja primitiva. E interessante que isso vai movimentando. E aí nos faz a gente viver o temor do Senhor e nos dá os crescimentos. Vamos observar o versículo próximo, que é o Atos, no capítulo 9, versículo 31.
Glórias a Deus. Quando nós olhamos o Atos, capítulo 9, versículo 31, observe, irmãos, aí na tua Bíblia, que pois desde a igreja, de toda a Judéia, de toda a Galileia e Samaria, tinham paz. Olha aí. Por que tinha paz? Porque Deus estava presente. Por que tinha paz? Porque o Espírito Santo operava poderosamente. Por que tinha paz? Porque o Espírito do Senhor fazia abundantemente as mais copiosas bênçãos sobre cada um. Ah, mas tinha dificuldade naquela época? Tinha. Tinha luta espiritual naquela época? Tinha um maligno. Tinha ainda Satanás para guerrear. Mas eles eram vencedores. Porque a bênção de Deus, o poder do ensino, o poder da palavra, chegava diante de todas as regiões. Aí nós continuamos lendo o versículo. Eles tinham paz. E eram o que? Edificada. Nossa casa precisa ser edificada na palavra de Deus. Nossa casa precisa ser edificada no ensino de Deus, na orientação de Deus. Haja vista que hoje o ensino está muito escasso, né, apóstolo? Está muito escasso. O ensino de Deus hoje está muito escasso em vários lugares. Hoje pouco se fala, irmãos, de ensino bíblico nas igrejas. Hoje pouco se fala de escola bíblica nas igrejas. Há uma situação que está remindo, né? Há uma situação que parece que está enxutando essa obra, esse departamento, e o povo vai perecendo por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de esclareza, por estar cada vez mais aprofundado na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, tinham paz, vamos esmiuçando esse versículo aqui. Tinham paz e eram edificados. Não era edificado na areia da praia, era edificado na rocha, edificado na pedra da esquina, que é Cristo Jesus. E através dessa paz, através dessa edificação, eles se multiplicavam. Olha só, as pessoas, as almas eram alcançadas pelo Senhor. Que bênção! As almas eram alcançadas pelo poder do Espírito do Senhor. E através dessa multiplicação, havia o quê? O temor ao Senhor, e eles eram consolados através do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então eles eram consolados, eles eram trabalhados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, consolador, fortalecedor, ajudador, orientador, aquele que está sempre pronto para nos dar uma vida plena diante do Pai, rumo à salvação. O Espírito Santo nos consolavam eles através do poder da palavra, e eles eram cada vez mais abençoados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos por próximo. Abra a tua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 1, versículo 50. Glória a Deus. Você que está participando nessa noite, enquanto você vai vindo, compartilhe, irmãos. Compartilhe esse programa, esse projeto. Compartilhe em vossas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no aplicativo, em todas as plataformas. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe, comente. Estou aguardando os comentários dos irmãos. Lucas, no capítulo 1, versículo 50, está escrito: e a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que o temem. Observe bem, irmãos. A misericórdia de Deus, o agir do Senhor. Lembra que Jesus, quando os discípulos chegou diante dele, falou assim: Senhor, tem muita gente aqui com a gente, desde cedo, desde manhã, despeça esse povo, não temos nada para oferecer, estão desde cedo, com fome, com sede. Jesus, a Bíblia diz que ele teve uma íntima compaixão. A íntima compaixão é a misericórdia. A íntima compaixão é o olhar do Espírito do Senhor, o olhar de Cristo sobre as vidas. Então Jesus, ele olhou para toda aquela multidão. Jesus, ele olha para mim e para você nessa noite. Louvado seja Deus, com um olhar de misericórdia. Que sabemos que nós somos falhos, sabemos que somos limitados, mas o Senhor sempre nos olhando com a tua misericórdia, sempre nos olhando com a tua bondade, desde a geração pós-Adão, pós-Eva, dessa geração para cá, do início de tudo, sobre o seu pai, sobre você, sobre os seus filhos,
sobre se Jesus permitir seus netos lá na frente, para quem não tem. Então vai pensando, isso só acontece, esse olhar de misericórdia, se Jesus não voltar até lá, para aqueles que o temem, para aqueles que o respeitam. É importante para nós hoje, que temos essa dedicação e essa instrução de a nossa geração entender e compreender a instrução do Senhor, para que entenda o que significa igreja. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que ir para o culto? Por que eu tenho que ir para um culto de ensino? Por que é necessário eu ir para um culto de escola bíblica? Ou por que eu tenho que ir para um ensino bíblico dominical? Por que eu tenho que estar nesses lugares? Por isso que eu tenho que ter a instrução de geração em geração, irmão. É importante que você goste disso. Porque não adianta eu ir para a igreja só pensando que eu estou temendo a Deus indo para a igreja. Eu não falto um culto. Se você tem essa atitude de ir para a igreja com a pretensão de não faltar nenhum culto para as pessoas te ver, o temor a Deus plenamente não está acontecendo sobre a tua vida. Amém? No próximo, vamos agora entrar nos nossos comerciais. Depois dos nossos comerciais nós iremos continuar com esse ensino. Deus abençoe. É convidar o cantor Léo Silva para louvar no seu ministério. É só você entrar em contato agora mesmo pelo 961 10 46 65 961 10 46 65. Eu vejo o olhar de Deus sobre a minha vida. Eu vejo as suas mãos sendo estendidas a me proteger. Quer levar essa dupla para adorar a Deus nos seus congressos, vigílias e campanha? É só você entrar em contato agora mesmo pelo 996-89-1972 996-89-1972. Duplas, os vencedores. Mas ele nunca vai te ver no chão. Quem te escolheu é o Deus fiel. Não escreveu seu nome em um papel. Você deseja levar essa dupla, Jéssica e Jonathan, para louvar no seu ministério? É muito fácil, é só você entrar em contato agora mesmo pelo 951 33 93 40 951 33 93 40. Você vai entrar em contato com a dupla Jéssica e Jonathan e ele vai atender você com o maior carinho. Uma bênção te entregar. Se você deseja convidar o cantor Leôncio para louvar no seu ministério, é muito fácil. É só você entrar em contato agora mesmo pelo seu WhatsApp 931 51 16 07 931 51 16 07. Você vai convidar o cantor Leôncio. Ele vai atender você com o maior carinho. Fez em mim chegar, deixa seu trono de glória, aqui se humilhou, se despindo de tudo, Deus do céu e do mundo, ao homem comparou. Jesus é lindo. Você quer convidar o pastor Jânio para louvar no seu ministério, congressos, vigílias e campanha? É muito fácil, é só entrar em contato agora mesmo com o pastor Jânio. 011 992 84 90 12 011 992 84 90 12. Ligue agora mesmo. O pastor Jânio vai lhe atender com o maior Com carinho. Jesus e levando a tua cruz, chora crente nesta hora e receba a paz.
A Igreja Evangélica Pentecostal, os 10 Mandamentos, convida você para fazer parte dos seus cultos durante a semana. Terça-feira, a partir das 19 horas. Quinta-feira, a partir das 19 horas. Domingo, a partir das 19 horas. Pastor Marcelo, juntamente com a pastora Josefa, convida vocês para participar dos seus cultos. Igreja Evangélica Pentecostal, os 10 Mandamentos do Senhor. Faça agora mesmo a sua caravana e venha participar conosco. A igreja fica localizada na Rua Tóquio, número 61, no Jardim Liliane. No Jardim Liliane. Mas ele nunca vai te ver no chão. Quem te escolheu é o Deus fiel. Não escreveu seu nome em um papel. Seu nome está escrito em suas. Rádio Sam Publicidade, sempre com você. Juntos, 24 horas para o Brasil e o mundo, levando o melhor de Deus. A Sam Publicidade não para. Em nome do Senhor, estamos de volta com a programação Momento Bíblico, momento de estarmos refletindo, momento de estarmos cada vez mais aprendendo pela Palavra de Deus, por esse programa de estreia hoje, número 1 de milhares, para o Brasil e para o mundo, através da Rádio Sam Publicidade e pela TV Sam Publicidade. Estamos ao vivo agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelas plataformas digitais. Compartilhe, meus amados irmãos. Ajude e abençoe essa grande obra, porque esse local é o local que tem várias programações abençoadas para edificar a tua vida. Bênçãos e vitórias tem para a tua vida através da Rádio Web Sam Publicidade e da Sam Publicidade TV. E nós estamos aqui nessa noite, nesse programa Momento Bíblico, com um tema dessa noite, que é um tema que não é muito falado no meio das igrejas, pouco falado, e muitas das vezes esse tema ele não é só o texto, ele é uma regra de vida, é uma regra de viver. Quando nós temos essa obediência, porque a gente ouve muito falar sobre a palavra obediência, não é verdade? A palavra obediência parece que não sai dos púlpitos. Mas por quê? Existem 2 ângulos em cima disso. Existe a obediência porque eu preciso transmitir a obediência. E existe a obediência porque ela precisa ser melhorada. Então, às vezes a gente pode pensar, mas é a falta de obediência. Não, existe uma obediência, mas ela precisa ser trabalhada, melhorada, para que seja uma plena obediência diante do Pai e diante do Espírito. Quando nós vamos para a igreja servindo ao Senhor, o Espírito Santo está conosco. Sempre é bom você pedir para o Espírito do Senhor: me leva, Senhor, para a tua casa de oração, debaixo da tua proteção, debaixo da tua guarda, debaixo da tua misericórdia, para que eu venha ter uma proteção cada vez mais revestida pelo Senhor. O Efésios, no capítulo 6, no versículo 11 em diante, que fala da armadura de Deus, ele é profundo, não é? Mas ele tem que estar sempre na nossa vida, sempre no nosso dia a dia, revestindo nossos pés, revestindo a nossa mente, revestindo a couraça da justiça, revestindo a nossa fé. Para isso acontecer, eu preciso ter o revestimento do temor ao Senhor. Eu preciso cada vez mais lapidar isso na minha vida, para que eu, lapidando isso, a misericórdia de Deus aconteça sobre a minha casa, a minha história de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida, para que esse temor a Deus, não por medo, mas por uma obediência plena diante do Senhor, com uma dedicação cada vez mais aprofundada e trabalhada de você para com Deus, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele vai ordenar a bênção sobre a tua casa, sobre de geração em geração, ao qual nós lemos em Lucas, no capítulo 1, versículo 50. De geração e em geração. Ou seja,
É importante declarar, é importante saber que a nossa casa tem que estar revestida da misericórdia e da bênção de Deus. Amém? Tem que estar revestida do temor ao Senhor. Nossa casa tem que estar falando um idioma único, um idioma do céu, um idioma espiritual. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos que está conectado no Facebook, conectado no Instagram, conectado no aplicativo da Ação Publicidade e pelo live no YouTube. Temos aqui os irmãos que estão nos ajudando com os seus comentários, com a sua participação. Deus abençoe nossa irmã Luciana Félix. Glórias a Deus, Deus abençoe a tua vida. Nosso irmão pastor Rony Charles, glória. Deus abençoe meu pastor presidente da igreja remanescente em Cristo. Para quem não sabe, estamos lá no sítio de Jaraguá. Amém? E nós estamos ali porque ali é um lugar de gente feliz, é gente alegre. É um lugar que há o temor a Deus. E onde há o temor a Deus, há o milagre, há a bênção, há a vitória, há todas as coisas. Deus abençoe também nossa irmã Lenice Lima, Celso da Paz. Deus abençoe, varão. Deus abençoe tua vida, tua casa em Cristo Jesus. Para quem não sabe, o abençoado vai casar, né, irmão? É bênção, viu? É vitória. Vai casar. Deus tem abençoado e tem provido e tem preparado todas as coisas. Que Deus continue abençoando. Louvado seja Deus. Também está conosco nosso irmão Samuel Félix, mandando a paz do Senhor para todos. Deus abençoe nosso irmão Samuel. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo nessa caminhada. Tem mais? Olha, nós temos aqui bastante gente, irmãos. Está chegando bastante mensagem. Nós vamos tentar aqui conciliar as mensagens com o ensino. Senão, a vitória chega e a hora já foi. Nós paramos em Lucas no capítulo 1, versículo 50. Glórias a Deus. Vamos para o próximo. Que o próximo versículo, ele tem uma continuidade de eu estar vivendo o temor a Deus. Quando eu tenho essa continuidade de vivência a temor a Deus, nós observamos na palavra de Deus em Jó, no capítulo 28, versículo 28, glórias a Deus, disse lá: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e aparte-se do mal é a inteligência. Então, interessante, meus irmãos, que quando eu tenho essa regra de vida, essa regra espiritual, esse modo de viver, debaixo de um temor a Deus, eu vou sendo um crente sábio, um crente inteligente. Eu vou sendo um crente que eu sou instruído pela palavra. E onde há essa instrução, eu não vou ter uma vida de engano. Eu não vou ter uma vida de confusão. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que está tendo uma visibilidade espiritual muito grande. Porque o temor de Deus, ele vai brotando, vai acontecendo e vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa história. Glórias a Deus. Aí o Jó disse, observe que Jó era um homem, que nós já sabemos, riquíssimo, que não precisava de muita coisa. Ele conhecia Deus só de ouvir. Mas quando ele começou a entender que o temor era a chave da sabedoria, da inteligência, de ter uma vida com Deus, ele viu, agora eu consigo me apartar-se do mal, porque eu sou uma pessoa inteligente no Senhor. Eu sou uma pessoa instruída. Então, quando eu tenho essa visão, o mal não consegue me pegar. O mal, ele vai tentar te destruir, ele vai tentar te confundir, vai te colocar falácias diante da Bíblia, perante a tua vida, mas você está vivendo uma revelação da palavra, a verdadeira profecia. E se você está vivendo essa revelação, você está cheio das virtudes do Espírito Santo. Olha que coisa boa. Tem gente que pensa, meus irmãos, que ser cheio das virtudes do Espírito Santo é ir para a igreja e orar e o povo cair no mistério de Deus, orar e o povo falar em línguas. Isso não é ser plenamente cheio do Espírito Santo. Isso aí é os dons do Espírito, é a manifestação. É Deus que está te usando como uma ferramenta. Mas você precisa entender uma coisa, que ser cheio do Espírito Santo, ele requer uma mudança espiritual. Não adianta eu vir para a igreja de um jeito e ter uma vida de outro jeito fora da igreja. Então eu preciso de uma mudança espiritual. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você ter ética com o teu ministério. Ser cheio com o Espírito Santo é você ter ética com os irmãos.
Ser cheio do Espírito Santo é você ter a palavra abençoadora sobre você. Ser cheio do Espírito Santo é você enriquecer a tua oração intercedendo ao próximo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é só apenas levantar a mão, não é apenas bater o pé, não é apenas correr, não é apenas dizer, olha, eu sou um homem, uma mulher espiritual. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser uma ferramenta do mover dos dons do Espírito Santo. Agora, quando você é cheio, a tua casa é diferente. Tua casa não falta nada. Por quê? Você é cheio do Espírito Santo. Quando a tua casa, ela não passa por dificuldades que vai te abalar. Por quê? Porque você olha para o monte, você se alegra, porque você sabe que acima do monte vem o teu socorro, que é o Senhor que fez os céus e a terra. Você olha para o alto e vê um Deus que está lá em cima, sentado no seu grande e sublime trono, mas ao mesmo tempo está com aqueles que o velam na sua palavra. Ao mesmo tempo está com aqueles que, com sacrifício e dificuldades, caminham avante diante da palavra de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Então, quando nós olhamos aqui em Jó, no versículo 28, só para a gente finalizar aqui, na parte C do versículo, que é aparte-se do mal. Quando eu aparte-se do mal, a falácia, né? O disse-me disse, aquilo que tenta me afligir e tenta tirar a minha concentração, e aquilo que não agrada a Deus, não vai me tocar. Por quê? Estou revestido, estou blindado, né? Pela palavra do Senhor, pelo poder da palavra de Deus. Glórias ao nome de Jesus. E quando nós estamos revestidos, o agir do Senhor vai acontecendo em todas as áreas da nossa vida. Vai acontecendo na minha vida profissional, vai acontecendo na minha vida espiritual, sentimental, para uma vida acadêmica, vida ministerial, e isso vai mudando aos nossos irmãos obreiros. Quando você está cheio do Espírito Santo, o agir de Deus vai sobre a tua vida. Vai te dando conhecimento, vai te instigando, ler a palavra, para você aprender, conhecer, e aquela vontade, aquela gama de talvez você querer ser um pregador, ser um ministro, você ser um homem que tem uma interpretação bíblica. Isso o Espírito do Senhor é que faz acontecer. Não adianta eu fazer isso por conta própria, eu não vou conseguir, eu não vou para lugar nenhum, não vou para frente, se o Espírito do Senhor não falar para você qual é a tua chamada. E você vai entender qual é a tua chamada. Qual é a tua chamada nessa noite? A minha chamada, irmãos, é na oratória. A minha chamada é na pregação. A minha chamada é no ensinamento. Qual é a tua chamada? A minha chamada é na intercessão. Qual que é a tua chamada? Todo mundo tem uma chamada. Haja visto que se todo mundo fosse pregador dentro da igreja, o que seria dos outros departamentos? Se todo mundo fosse intercessor, só fosse para a igreja para orar, o que seria da palavra quando ela ia ser expressada diante da igreja, diante do templo? Então Deus, ele é sábio, ele conhece a capacidade de cada um de nós. Ele conhece o seu talento, ele conhece até onde você vai, até onde você pode, até onde que com ele você também vai. Então ele conhece todas as coisas sobre nossa vida. Não adianta eu querer ser uma coisa que Deus não me chamou. Então isso já é uma produção do temor. Ou seja, eu entendendo a chamada de Deus sobre a minha vida. A minha chamada foi pregar, foi ensinar, foi instruir. A minha chamada, irmão, foi no louvor. Eu gosto, eu amo louvor. Se você gosta e ama os louvores, se dedique ao tal ofício, porque o Espírito do Senhor vai te abençoar. Se dedique, leia, entenda, vai entender o que os louvores têm a expressar, têm a dizer diante das melodias, para que você, através dessa melodia, o Espírito, o poder de Deus, atue sobre a tua vida e sobre essa causa. Louvado seja o Senhor. E através desses atos, nós vamos entendendo. Porque não adianta eu misturar as coisas dentro do departamento da casa de Deus, e aí quando eu vou misturando, eu não vou tendo o temor a Deus, entendeu? Eu não vou tendo o temor a Deus, eu vou tendo um temor próprio, porque eu quero que seja dessa forma, e não é essa forma, é a forma que Deus determina. Para isso, eu preciso ter temor ao Espírito de Deus, para entender a sua vontade, para entender a realidade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Sabe o que vai ser o resultado disso tudo? Bênçãos, milagre, testemunhos, e o nome do Senhor vai ser engrandecido. É necessário que nós venhamos ter uma vida de temor para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. João no capítulo 12, quando Jesus passou depois da entrada triunfal em Jerusalém,
ele chegou diante dos discípulos e teve aquela festa que os gregos perguntou para ele, os discípulos, e nós viemos aqui ver Jesus. Jesus mandou responder diante de André, André, fala para eles que agora não é chegada a minha hora. E não era chegada a hora do Filho de Deus se apresentar, mas era chegada a hora do Filho de Deus ser glorificado. Interessante que depois veio uma voz do céu, aí Jesus falou, não foi por mim que veio essa causa, mas foi por vossa causa. Deus fala todo dia, todo instante na nossa vida, por causa da nossa causa, irmãos. Deus abraça a nossa causa, Deus pega pela mão as nossas causas e Ele resolve no tempo dEle, na hora certa, no momento certo. Por isso que Ele fala, o temor de Deus não produz engano, não produz adversidade, dificuldade. O temor de Deus não produz dúvidas. Por quê? Estamos debaixo da visão de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o próximo, vamos meditar mais um versículo da palavra de Deus? Glórias ao nome de Jesus. Os irmãos compartilhem, irmãos, essa bênção e essa vitória, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. E o intuito desse programa, irmãos, é trazer mais esclarecimento daquilo que a gente sempre ouviu nas igrejas. E muitas das vezes não houve tais esclarecimento. O intuito desse programa também, nesse momento que nós estamos biblicamente falando, é trazer revelações através da palavra de Deus. Trazer um esclarecimento, talvez que você tenha dúvida. Talvez no ministério que você está congregando, não fale essas coisas. Não entenda a essas coisas. Não se atenta a essas coisas. Mas eu louvo a Deus porque ainda existem ministérios abençoados. Gente de Deus, pessoas que se importam pela palavra, pessoas que amam a palavra. E esses tais, com certeza, o reino de Deus está mais próximo. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, para o nosso entendimento, não é 2 Pedro, não é livro de Pedro. 2 Cartas de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Quando nós olhamos para toda a estrutura bíblica dos livros, dos 66 partes que a Bíblia ela se compõe, ao qual se forma uma bibliologia, quando nós vamos estudando, nós vamos entendendo que no Velho Testamento se fala segundo, porque é livro. Agora, quando é após o Novo Testamento, já é cartas, epístolas e a revelação do Apocalipse. 2 Pedro 3,18. Está lá, bem conhecido da igreja. E antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Primeiro, que eu preciso entender. Antes. Para eu crescer, tem essa palavra antes. O antes é a preparação, irmão. O antes significa preparação para eu crescer. Não é crescer na revelação. Eu revelo mais na igreja porque eu sou chamado canela de fogo. Não, não é isso não. Tem gente que é assim. Não, porque eu sou o profeta da igreja. Para com isso, irmão. Você precisa crescer espiritualmente, ter uma maturidade espiritual, ter uma ética espiritual, ter uma ética com Deus, ter uma ética ministerial. E aí você vai entender o que Jesus falou aqui, nesse 3,18 de Pedro, que ele fala, antes de tudo, eu preciso passar por esse nível para eu crescer na graça. Quem que é a graça de Deus? A graça de Deus nós sabemos. É o favor imerecido. Não é só isso. A graça de Deus se chama Jesus Cristo. Porque Ele, gratuitamente, se lançou para nos dar vida com abundância. Se lançou para nos ter essa oportunidade de caminhar avante e ter as bênçãos de Deus e principalmente a salvação. Louvado seja Deus. Então eu preciso crescer, ter um nível, atingir um nível maior de espiritualidade diante do Senhor. Não podemos viver no marasmo espiritual. Não podemos viver naquela linha que não se aumenta, não se avança. Não podemos ter uma vida assim. Se ter uma vida assim, nós vamos ter repetições no modo de falar, repetições no modo de pensar, repetições no modo de orar, pedir, né? Tem gente que vai para a igreja e ele só repete as mesmas coisas. Por quê? Porque ele precisa crescer, irmão. Ele só repete, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso, faça aquilo. Todo culto é a mesma coisa. Precisa crescer, irmão, para entender o que é ter uma vida
de graça e conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da mudança do Senhor. Porque quando nós aprendemos, quando um dia o Senhor foi se apresentado diante de ti, e essa apresentação falava que Jesus salva, que Jesus liberta e leva para o céu. Não é assim? Essas 3 frases, adjetivos, substantivos, que fala que Jesus é o que salva, liberta e leva para o céu. Não é assim? Então, e ainda tem que batiza com o Espírito Santo. Então veja bem, eu preciso ter esse conhecimento dessa visão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu tenho esse conhecimento, a Ele seja dada a glória, a majestade, o poder, a virtude. Meu poder seja dado ao Senhor. Como nós temos poder? O poder de escolha, o poder de aceitação, o poder de fazer algo abençoador para Deus, o poder de estar firme na presença do Senhor, agindo ao favor da sua palavra. Isso é poder, irmão. Não é o poder que nós achamos, que as pessoas pensam, que é o poder de agir e acontecer, Deus fazer alguma coisa. Isso é outro departamento de Deus. Quando eu falo poder, é o poder de escolha, né? É o poder de ser evangélico, é o poder de ser cristão, é o poder de carregar uma marca chamada de Cristo Jesus, é o poder de saber que o mundo não nos ama, é o poder de saber que nós somos, como a Bíblia diz, a escória. Se nós somos isso, tratado como isso, como a palavra diz, significa que o mundo olha para a igreja como um nada, como qualquer coisa. Mas louvamos o Senhor, que nós somos uma geração eleita. Amém? Somos uma geração que foi chamada para ser vencedor e herdar o reino de Deus. Lá no céu tem lugares para ser ocupado. Lá no céu tem lugares esperando um povo que teve um grande temor a Ele. Lá no céu tem locais que está esperando um povo lavado, remido e santo de boas obras. Lá está esperando esse povo. Lá está esperando esse povo que venceu todas as coisas para chegar diante do Pai e Ele falar: foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra nas mansões celestiais. Olha que glória, irmão. Olha que bênção, que vitória. Essa é a maior vitória da igreja. A vitória da igreja não é templos grandes. A vitória da igreja não é dinheiro no bolso. A vitória da igreja não é carros e carros e carros. A vitória da igreja é a salvação eterna, plena em Cristo Jesus. Essa é a maior vitória da igreja. Porque você pode ter tudo isso que eu falei, mas se não tiver com seu nome escrito lá no livro da vida, de nada vai acontecer, de nada serve. Porque quando chegar diante daquele grande dia, naquele grande momento, Ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai ver se o meu nome está escrito no livro da vida. Se eu tiver, eu vou entrar pela porta. Se eu não tiver, Ele vai falar: olha, ninguém te conhece aqui. Como não, Senhor? Eu preguei, eu cantava na igreja, me falaram que eu era o canela de fogo da igreja, me falaram que eu era o pregador sempre oficial de domingo, me falaram que eu era assim uma pessoa que era dedicada aos grupos, me falaram que eu era uma pessoa boa para ensinar na escola. Como não, Senhor? Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu e a sua palavra. Então esse é o diferencial, irmãos, do crescimento. Esse é o diferencial de quem cresceu na graça. Esse é o diferencial de quem vive a palavra. Viver a palavra de Deus não é fácil. Viver a palavra de Deus é difícil. Tem gente que fala que é fácil. Não é não. Por quê? Renúncia. Eu preciso renunciar muitas coisas da velha vida para quem não nasceu num berço evangélico. Eu preciso me renunciar muitas coisas para que eu seja uma pessoa cada vez mais próximo das verdades da palavra. Porque não é fácil, mas o amor de Deus é tão grande por nós. O amor de Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que nós estamos alegres. O salmista ele disse: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso que estamos alegres. Grandes coisas Deus fez pela tua vida. Por isso que há de você se alegrar. Porque Deus tem cuidado da tua vida.
Deus tem cuidado de você. E nós continuamos falando aqui, 2 Pedro, a Ele seja dada glória e glória assim, agora. É necessário que a glória de Deus seja agora. Todo momento, glória a Deus. Todo momento, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Todo momento Deus precisa ser glorificado, irmão. É a nossa vida, é a nossa intuição. Todo momento o Senhor tem que ser glorificado. No finzinho desse versículo, como de dia e para sempre, que é eternamente. Amém. Está entendendo, irmão? Do passado, nós sentimos o toque da palavra. Deus tocou na palavra em nossas vidas, a qual nós não éramos evangélicos, né? Não tínhamos conhecimento, né? Tinha uma vida extremamente cega, espiritual. Vivíamos conforme nossos deleites, vivíamos conforme a nossa própria vontade. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele estendeu a sua mão, nos tirou do lamaçal do pecado. Glórias a Deus. Nos tirou do lamaçal das trevas. Estávamos diante das trevas e o Senhor nos libertou, nos salvou e nos colocou como um presente. Qual é o presente? O presente da glorificação. Tirou das trevas lá no passado, nos colocou uma nova história, uma nova vida. Agora Ele nos colocou o presente, que é a glorificação. É o dar glória. É necessário dar glória em todo instante. Eu não tenho que estar ouvindo alguém dizer, dá glória a Deus, igreja. Não. Eu tenho que sentir isso dentro de mim. Isso tem que ser espontâneo. Tem que ser por alegria, tem que ser por gratidão, tem que ser por amor próprio e amor ao Senhor. E quando nós temos esse intuito único de dar glória a Deus, o Senhor vai nos exaltando pela tua bondade, pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Vamos olhar aqui os irmãos que estão comentando aqui no Facebook, no YouTube. Deus abençoe os irmãos que estão aí conectados, compartilhando, abençoando pela sua audiência, pela sua dedicação e o seu tempo de estar nos vendo e nos ouvindo pela rádio São Publicidade, pela TV São Publicidade. Nós temos aqui o pastor Adriano que está conectado, aleluia, glórias a Deus, Deus abençoe. Delzinho, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe tua vida, tua família, meu amado irmão, glórias a Deus. Irmão Sulino, abençoado, e a irmã Francili, Deus abençoe esse casal que está lá no Paraná, logo ali, né? Logo ali, está lá no Paraná, conectado, nos vendo aqui, graças a Deus por isso, nos dando os prestígios por a sua audiência. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, honras e glórias ao nome do Senhor. Também está conosco aqui o Marcelo Santana Silva. Para mim é uma honra ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Marcelo. Que Deus vai de encontro cada vez mais a tua vida espiritual, te fortaleça, te encha de graça e das virtudes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tempo, irmãos, de buscar o Senhor. É tempo de estarmos envolvidos na glória de Deus. É tempo de nós estarmos cada vez mais próximos ao Senhor Jesus. É tempo de não olharmos para as coisas pequenas. Não é tempo de olhar para as coisas vãs. É tempo de estarmos em comunhão com Deus, em temor e em tremor diante do Pai. Para quê? Para que quando Ele vir sobre as nuvens, nos encontrar assim, um povo abençoado, eleito. Esse é o tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, como diz Isaías. Invocai e buscai enquanto está perto, porque Ele está voltando, irmãos. É o tempo de entendermos que Jesus está voltando para levar uma igreja que estava cheia do seu temor, do seu amor, da expressão viva da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe nossa irmã Tatiane Paula. Deus abençoe tua vida, que está ali nos prestigiando também com a sua presença. Vamos para o próximo versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Romanos. Compartilhe comigo e abra a tua Bíblia em Romanos, o capítulo 12, versículo 2. É bem conhecido da Irmandade. Esse não tem como. Praticamente, meus irmãos, quase todo culto é falado esse versículo. Por que ele é falado? Sabe por que ele é falado? Porque Deus, Ele se importa que nós não sejamos igual às pessoas do mundo. Deus, Ele se importa que nós não conformeis com as atitudes, com a ideologia do mundo sobre a nossa vida. Nós somos igreja. Nós tivemos um histórico de sermos protestantes. E nós vivemos uma época
que muitos estão falando que nós somos aceitantes. Por que aceitantes? Porque estamos aceitando tudo que o mundo está oferecendo e entrando no nosso meio. E como que eu vou me manifestar? Como que eu não vou me conformar se a própria denominação está aceitando? Então eu preciso ser a diferença. Você precisa ser a diferença. Tua vida tem que ser a diferença. A casa que você congrega, a obra de Deus tem que ser diferente. Não pode ser conformado com o mundo, mas principalmente transformar esse mundo pela renovação do vosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós vamos o quê? Experimentar. Olha aí. Experimentar o quê? A boa. Primeiro ponto, boa. Segundo, agradável. E terceira, perfeita vontade de Deus. Então são 3 pontos grandes aqui. Boa, agradável e a perfeição da vontade de Deus. Então quando eu vou, com o meu entendimento, tendo uma renovação do Espírito, uma renovação na minha alma, eu não vou me conformando com o mundo. As coisas que o mundo vai oferecendo e vai me instigando para que eu aceite, eu não vou aceitar. Por quê? Porque a minha mente, a mente de Cristo que já está em mim, eu sou uma pessoa mudada e transformada pelo Senhor. E aí eu vou experimentando a boa vontade de Deus, o que Deus tem de bom para mim. Eu vou experimentando, Senhor, com as suas atitudes agradáveis para a minha vida. Eu vou experimentando a perfeita vontade de Deus para a minha vida. E coisa boa, irmãos, é quando nós conseguimos assimilar, sincronizar a minha vontade com a vontade de Deus. É um tema bom para outros próximos programas, a vontade de Deus. Então aqui nós estamos tratando de um tipo de vontade de Deus. Tem várias, mas eu vou falar só de uma aqui só. Vou falar dessa vontade de Deus, que ela é perfeita. A vontade perfeita de Deus, ela não faz a gente bater a cabeça. Ela não faz a gente se desesperar. A perfeita e agradável vontade de Deus, ela não faz a gente se estar uma vida equivocada, mas a gente vai ter uma vida abençoada. Entendeu? Por quê? Não nos conformamos com esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vida nova. Quando a gente experimenta esse Romanos 12, 2, né, a transformação da nossa mente, do nosso espírito, né, eu preciso ter o meu espírito mudado. Né? Não adianta eu dizer que sou evangélico, sou crente, mas o meu espírito não mudou. A velha criatura ainda está querendo reinar. A velha criatura ainda está querendo vivenciar. Então eu preciso experimentar de Deus esse crescimento de graça e de conhecimento para que eu venha entender uma vida nova, uma vida cheia do Espírito. Então eu preciso ter uma vida nova porque Jesus é meu Salvador. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, vida nova porque agora o Espírito que lá atrás já me convenceu do meu pecado, do meu juízo, não é assim? Ele foi lá, além do convencimento, a Bíblia diz, João 14, que Ele é o nosso Consolador. Quando Jesus foi ao Pai, Ele desceu para nos consolar, para nos dar a fortalecimento espiritual. Uma coisa interessante, se o Espírito Santo não tivesse hoje na terra, sobre as vidas, como seria a nossa vida, na nossa caminhada, hein? O que seria de nós? Olha só, medita aí, irmão. O que seria de nós se nós não tivéssemos o Espírito Santo hoje na nossa vida? Se não tivéssemos o Espírito Santo hoje na igreja, o que seria de nós, irmãos? Você poderia dizer, mas irmão, eu conheço a Bíblia muito bem, sei o que Deus fala ali, muito bem, só que se não tiver o sentido do poder sobre o texto, de nada você vai saber, de nada você vai conhecer. A profundidade da revelação, de nada você vai ter, porque você precisa ter essa comunhão e esse temor ao Espírito Santo e esse temor a Deus e esse temor à palavra. Quem que é a palavra? Hein? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra é Cristo Jesus. Quem que é o verbo? João 1. Eu sou o verbo vivo de Deus. Então ele é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra é alimento. Quem que é o alimento? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que está entre vós. Louvado seja Deus. João 1 diz também, ele estava entre nós, os homens cegos espirituais não compreenderam, porque estavam em trevas, não estavam na luz. É interessante, nós vivemos essa luz. Quem que é a luz? É a palavra de Deus. Salmo 119, lâmpada para mim é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu preciso estar
alimentado da palavra, cheio da palavra, inspirado na palavra pelo Espírito, iluminado pela palavra, para que eu não consiga tropeçar nas adversidades da vida, nos buracos que tentam me parar. Não consigo olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. Sabe por quê? Porque eu estou sendo guiado pela palavra de Deus. Lâmpada para a minha vida é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe também, olha só quem está conosco também, Eliane Costa. Deus abençoe, minha prima, está lá na Zona Sul, apóstolo. Logo ali, hein? Glória a Deus, Deus abençoe tua vida. Tamo junto em Cristo Jesus. Continue conosco. Se não tiver a palavra de Deus, não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos ter o fortalecimento bíblico. Para isso acontecer, é temor a Deus, irmãos. Quando eu tenho essa reverência, essa ética, em cima disso tudo, vai acontecendo a instrução. Vai acontecendo a revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o próximo? Glórias a Deus. Tudo isso é um novo viver. O temor do Senhor é odiar o pecado. Não é verdade? Quando nós temos o temor a Deus, o pecado ele se torna um ódio diante de nós. Nós não conseguimos pecar porque o temor ele brada mais forte. Mas Deus deu o livre-arbítrio. Deu o livre-arbítrio sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Então é aquilo que eu disse lá atrás. O poder da decisão. Olha aí. Provérbios no capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa. Aborreço. Então quando eu tenho temor a Deus, quando eu tenho essa ética diante do Senhor, irmãos, a soberba ela não vai crescer sobre a minha vida. A soberba ela não vai produzir sobre a minha vida. Eu não vou ter palavras soberba para expressar e semear esse mal. Eu não vou ter arrogância. Você é uma pessoa humilde, porque o segredo da vitória, irmão, é a humildade. Você pode ter muita coisa na vida, porque você trabalhou, você estudou, Deus te abençoou. Mas se você não tiver humildade, você não vai para lugar nenhum. Você vai parar, vai andar, vai bem longe. E quando chegar lá no topo, você vai ficar sozinho. Sabe por quê? Porque lá no topo você está soberbo, você está arrogante e você está num mau caminho. Agora, quando você tem tudo isso, mas você é humilde, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que entende, automaticamente você está diante da bênção de Deus. O milagre do Senhor vai acontecer sobre a sua vida. E quando você proferir palavras, não vai ter uma boca perversa, né? O que é a boca perversa? É aquela cobra que a Bíblia fala, que é a áspide, né? A peçonha áspide. O que é isso? É como se tivesse, a Bíblia ela caracteriza isso, como se tivesse uma cobra debaixo da língua. E aí ela vai trabalhando na língua como se jogasse, ela estivesse falando apenas o mal. Agora, quando nós temos a bênção para abençoar, quando nós abençoamos em palavras, quando nós cremos e queremos que o nosso irmão do nosso lado seja abençoado, nós também somos abençoados. E abençoado em oculto, e oculto será abençoado. Quando você intercede pelo teu próximo, você é abençoado. Porque Deus ele está te vendo e ordena a bênção. Haja vista que muitas pessoas precisam entender isso, irmãos. Por quê? Porque vivemos uma época difícil de entendimento. Difícil. Poucos têm entendimento. Porque a Bíblia diz, o conhecimento, infelizmente, não é para todos. Por que não é para todos? Porque nem todos querem. Porque nem todos aceitam. O conhecimento, ele produz a verdade sobre a nossa vida. E quando essa verdade sobre a nossa vida começa a mexer e trabalhar em algumas áreas do nosso viver, a gente dispensa esse conhecimento. A gente dispensa. Assim são as pessoas que dispensam o Evangelho. Quando começam a entender como que é o Evangelho, como funciona essa coisa, esse sentido de servir a Deus, muitas pessoas às vezes dispensam. Por quê? Alegam que não tem forças, alegam que não tem motivação, alegam que não tem a razão de viver, porque muitas das vezes teve um evangelho de alusão, ilusitório, um evangelho fantasioso, que pensou uma coisa e era outra.
que pensou que era de uma forma e era outra. Assim um evangelho sem temor. Assim um evangelho de hoje sem direção, sem visão de Deus, sem resposta de Deus, sem o trabalhar do Espírito Santo. Esse é um tipo de evangelho. Agora, quando nós falamos do evangelho genuíno, que nós aprendemos desde a época de Atos 2, que eles perseveraram, que eles doutrinaram e que Deus ordenava a bênção, nós vamos ser que nem o povo de Bereia. O povo de Bereia, os bereanos, quando ouvia a palavra de Deus, eles iam lá na Bíblia certificar que era verdade. E através dessa certificação, quando o apóstolo Paulo falava, quando Barnabé falava, quando Silas falava o evangelho de Cristo, eles iam lá testificar. E sabe o que acontecia? Deus abençoava grandemente. Sabe por quê? Porque eles viam a palavra. A palavra diz: abençoa e serás abençoado. O povo de Bereia abençoava e era abençoado. Quando a palavra diz: aceite a Jesus como seu único salvador, o povo aceitava Jesus e era abençoado. Porque o poder de escolha, irmão, o poder de escolha faz a diferença na nossa vida. O poder de escolha faz grandes diferenças na nossa vida. Se eu escolho Deus, as coisas de Deus vão vir sobre mim. Se eu escolho Deus, as coisas de Deus vão vir sobre a minha história. E o que mais tem Deus sobre nós são coisas boas. Deus não quer ver ninguém triste. Deus não quer ver ninguém sofrendo, não é verdade? Ah, mas o mundo sofre. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo. Por quê? Cada um segue o seu juízo também. Cada um tem o seu poder de escolha. Lá atrás a gente não sabe qual foi a escolha dessa pessoa. Se teve a oportunidade de estar na presença de Deus e o rejeitou. Então cada um tem o seu poder de escolha e a oportunidade. Ah, mas a pessoa está assim e vai morrer assim? Se ela continuar dessa forma e não se levantar por si só, dar um passo para Cristo, não vai mudar a história. Tem que ter mudança, irmão. Precisa ter a mudança. O que Jesus disse em Mateus no capítulo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Esses cansados não é só as pessoas que estão lá fora. Esses cansados às vezes estão dentro da igreja. Esses cansados são pessoas que estão oprimidas dentro da igreja. Ou pessoas que estão dentro da igreja oprimida, cansada espiritual, cansada da mesma coisa, cansada da falta de crescimento, cansada daquilo que não traz nada de bom, não consegue enxergar algo novo de Deus. A Bíblia diz: eis que faço algo novo. Eu preciso viver esse algo novo. Eu preciso viver um tempo novo de Deus sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha causa. E quando nós temos esse novo de Deus, as coisas de Deus sempre vão fluindo de uma forma poderosa, porque o milagre vai acontecendo, a bênção vai acontecendo, o impacto de Deus. Eu sempre gosto de falar que Deus gosta de impactar as pessoas. Em que sentido? Não é impactar por destruição, é impactar de uma forma transformadora. Romanos 12, nós olhamos e vemos aqui o versículo: transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso espírito. Se nós não tivermos isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quer ter uma igreja abençoada, meu querido? Seja uma mente de Cristo no temor a Deus. Quer ser um membro abençoado? Quer ser um líder abençoado? Quer ser uma pessoa que está querendo fazer algo para Deus? Principal ponto: temor a Deus. Reverencia ao Senhor. Venha na igreja já determinando. Não é determinar a vitória. Tem gente que é assim: eu já vou para a igreja, minha vitória, eu vim buscar minha bênção, eu vim buscar minha vitória. Não seja dessa forma. A vitória vai vir conforme aquilo que você é. A vitória vai vir por aquilo que você representa. A vitória vai vir por aquilo que você se manifesta diante do Pai e do teu Espírito Santo. Isso é saber que a vitória vai vir. A vitória vai vir quando você crê naquilo que você não está vendo. A vitória vai vir quando você movimenta a tua fé. Ah, mas irmão, minha fé é pequena. É dessas pequenas que Deus ama. Porque se ela for comparada a um grão de mostarda, Deus faz coisas grandes. Então eu não preciso ter grandes coisas para provar para Deus. Deus não precisa disso. Deus só precisa eu ser uma pessoa que crê nele, vive com ele. Aí eu vou experimentar o melhor de Deus sobre a minha vida, o melhor de Deus sobre a minha história. Isso é importante. Quando nós estamos tendo uma vida de mesmice, precisa ter mudança. Precisa ter grandes acontecimentos de Deus sobre a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais um comentário aqui. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe os irmãos que estão conectados. Irmãos, compartilhe. Abençoe essa obra, porque é uma obra que está começando. Mas eu creio que todo grande, todo fruto tem um começo.
Graças a Deus por isso. E o intuito daqui nosso, no programa Momento Bíblico, juntamente com a Sã Publicidade, é isso. É que você cresça na graça. É te ajudar você crescer no conhecimento. É te ajudar você crescer na fé. É te ajudar você crescer na palavra. Ah, mas irmão, quando eu vou ler a palavra, dá um sono. Mas você vai sair disso. Sabe por quê? Porque você vai ter aquela vontade, a disposição de ler a palavra. No momento certo, na hora certa. Mesmo o cansaço do corpo, mesmo o cansaço do espírito humano. Mas Deus vai te dar a oportunidade de você estar cada vez mais lendo a sua palavra, se alimentando do pão vivo. Vamos ler. Está conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão compartilhando. Glória a Jesus. Os irmãos que estão firmes. A Eliane Almeida está aqui. Louvado seja Deus. Eliane Costa. Glória a Jesus. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida nesse propósito. Todas as quarta-feiras, em Cristo Jesus, estaremos aqui com um tema abençoador, um tema diferente para trazer algo novo. Ou, se você já sabe, algo aprimorado. Por isso que você venha estar juntamente conosco, compartilhando, participando, para estarmos aprendendo um com o outro. E a bênção de Deus é grande. Vamos para o próximo versículo? Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios, no capítulo 16, versículo 6, está escrito assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Então o temor de Deus, a minha vida diante do Senhor, ela vai o quê? Trazendo a misericórdia e eu produzindo misericórdia. E pela verdade. Quem é a verdade que nós vimos? A palavra. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Muito bem. Então pela misericórdia e pela palavra, eu sou o quê? Purificado pela minha iniquidade, pela minha fraqueza, por aquilo que não agrada a Deus. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Quer ser um canal de bênção na sua casa? Tenha cada vez mais o temor a Deus. Tenha mais o temor à palavra. Quer ser um canal de vitória? Isso é ser vitorioso. Não é vir para a igreja, vir buscar minha bênção e minha vitória. Isso é demagogia. Isso é hipocrisia. Tem muita gente que vai para a igreja só atrás de bênção e vitória, mas não muda a vida. Não muda. Não cresce, não evolui. Por quê? Ele só quer atrás de vitória e de bênção. O dia que Deus não dá a bênção, o dia que Deus não dá a vitória, esse crente sai da igreja. Ele vai para outro lugar. Ou se ele fica na igreja, ele fica bravo. Por quê? Ele já julga a igreja como uma igreja que não é de oração. Ele julga a igreja que não é uma igreja espiritual. Ele julga os irmãos, ele julga todo mundo. Mas ele não se julga. Por quê? Porque ele não teve misericórdia, não enxergou a verdade ainda plena e não foi purificado da sua iniquidade, do temor do Senhor. A busca ao Senhor é importante, mas eu preciso entender que busca que é essa. Eu refinar na minha vida essa busca, para eu entender que quando eu busco o Senhor, os homens se desviam do mal. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o próximo aí. No temor do Senhor, quando nós vamos vivendo esse temor de Deus, essa reverência, essa dedicação, é mútuo. A igreja, ela tem que ter dedicação e ela tem que receber edificação. Então, se você que diz aí que é igreja, eu sou igreja, irmão, amém. Se você é igreja, então preste uma atenção aqui. Se você é igreja, seja igreja. Se você realmente é igreja, atue como uma igreja. Se você é igreja, fale como igreja. Se você é igreja, respire dentro da casa de Deus como igreja. Se você é igreja, tenha atitudes como igreja. E você vai ver como vai ser abençoado o ambiente. Você vai ver como a família de Deus vai ser abençoada. Interessante que quando nós estamos dentro de uma igreja, que dizemos que somos igreja, nós temos o hábito, né? Hoje está crescendo muito falar família, né? Família de Deus, né? Toda família tem... Todo mundo é bom? Todo mundo é legal? Todo mundo é espiritual? Todo mundo tem a mesma visão, o mesmo foco? Será? Família? Não tem, irmãos. Então, se não tem, é onde que tem que ter o crescimento. É onde que tem que ter a visão de Deus sobre nossas vidas. Porque não é só falar família. Não é só dizer que eu sou família de Deus, mas lá em cima, Deus está lá no céu me olhando e fala,
você não é família de Deus, você é vizinho dessa família. Você não faz parte. Então é necessário ter essa mudança, que quando nós temos essa mudança, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos desviando do mal. Nós vamos desviando das coisas que não agradam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos desviando das coisas que não agradam o Espírito Santo. Hoje vivemos uma época em que as pessoas entristecem o Espírito Santo. O Espírito Santo está na minha vida, irmão. Amém. Mas a minha iniquidade vai tentar ser trabalhada para que o Espírito do Senhor não atue sobre a minha vida. E se eu der voz a essa iniquidade, o Espírito Santo fica do meu lado. Ele não fica mais em mim, ele fica do meu lado aqui. Só me vendo, só me contemplando. Mas a partir do momento que eu me apartei desse mal, me apartei dessa obra maligna, consegui me desvencilhar dessa obra maligna, porque eu preciso me libertar. Tem gente que está na igreja, mas não é liberto. Tem gente que está na igreja há tantos anos, ministros, obreiros, mas precisa se libertar. Se libertar da velha pessoa. Não dá entrada ao ódio. Não dá entrada ao aborrecimento. Não dá entrada à ira. Então precisa se libertar. E não adianta dizer que é de Deus. Não adianta dizer que é espiritual. E se você tem essa atitude, essa índole, precisa mudar a tua mente e o teu coração. Precisa ser uma nova pessoa. Que aí todos aqueles que estiverem em sua volta serão abençoados. Serão vistos cada vez mais pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Provérbios no capítulo 14, versículo 26. Nós olhamos aí o versículo bíblico. No temor do Senhor, a firme confiança. Olha aí, coisa boa, irmão. Coisa maravilhosa é andar na graça e no conhecimento, confiando no Senhor. Apareceu de novo aqui, confiança. Por quê? Confio no Senhor, eu não serei abalado. E Ele será o meu refúgio para os meus filhos, geração em geração, meus queridos. Geração em geração sobre a tua vida. Isso é o projeto de Deus. Projeto de Deus. Josué tinha essa visão. Nem parece, né? Bem antes de ser escrito provérbio, Josué teve essa visão. Lá em Josué 24. Um tema de muita campanha que o povo faz, né? E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é assim? Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor por quê? Porque a minha casa tem confiança no Senhor. Porque a minha casa tem confiança na obra de Deus. Minha casa tem confiança nos milagres na mão de Deus. Minha casa tem confiança no refúgio em Deus. Para que a minha geração seja uma geração abençoada. Seja uma geração frutífera na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos Cícera Jesus. Estamos vendo aqui os comentários. Deus abençoe, irmão, tua vida, tua casa em Cristo Jesus. Esteja conosco porque a obra é grande em nossas vidas. Louvado seja Deus. Se eu tiver confiança em Deus, Deus está comigo. Se eu não tiver confiança, há dúvida, há o desespero, há a tolice, há o disse-me-disse e há a decepção. Por isso que muitas pessoas às vezes não ficam na igreja, saem. Às vezes não é porque a palavra pregada não é boa. Às vezes não é porque as pessoas não amam. Às vezes não é porque o ministério não é amoroso. É porque as pessoas não entenderam o que é temor de Deus. E ter uma vida confiável na presença do Senhor. Salmo, no número 34. Vamos para o próximo aqui. Salmo do número 34, versículo 9. Glórias ao nome de Jesus. É interessante que o temor de Deus não falta nada, irmão. Não falta nada. Visão espiritual. Você olhar para o seu redor e parece que você está olhando um deserto. Vê as dunas, o ar quente, a areia quente, aquele vento quente e aquele sol castigante. Quando você teme a Deus, a sua mente natural olha isso. Aonde eu vou ter uma saída? Mas a tua mente espiritual está enxergando muito além do que isso. Ele está enxergando a resposta do Senhor, a providência. A última hora ainda é do Senhor. Amém? A última hora ainda é do Senhor. É Deus que faz todas as coisas. É Deus que realiza todas as coisas. É Deus que transforma todas as coisas. Eu posso estar no deserto, minha parte humana só vê terra seca, só vê sol quente, vento quente, mas o meu lado espiritual, Salmo 34, 9, temendo ao Senhor, seus santos, pois não tem falta nada daqueles que o temem. Olha aí o segredo da vitória. Isso é segredo da vitória. Isso é ter uma vida vitoriosa e abençoada. Louvado seja Deus.
É você saber que Deus está no controle da situação. A última palavra é do Senhor. A última resposta é do Senhor. Para isso eu entender, Espírito de Deus me ajuda. Espírito de Deus me instrui. Acalma a minha alma, Senhor. Consola minhas veredas, meus caminhos. Como o Salmo 23. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Isso é ter uma vida de vitória, irmão. Vitória é saber que nesses momentos difíceis, complicados, você saber o Espírito de Deus está na minha vida. Isso é que é ter uma vida de resposta e de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o irmão vai preparando aqui mais comentários dos irmãos, Deus abençoe nosso irmão Losival. Glórias a Deus. Deus abençoe tua vida, nossa irmã Neuza, que está conosco aqui. Glória a Jesus. Nosso irmão Leniro Rodrigues. Glórias a Deus e na sua vida. Amém. Na tua também, irmão. Estamos juntos em Cristo Jesus. Deus é bom e nós estamos caminhando debaixo dessa bondade, através da misericórdia do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ter uma vida abençoada e vitoriosa? Segue esse salmo aqui, 34:9, que nós acabamos de ler. Continue temendo ao Senhor e a vitória é grande em Cristo Jesus. No próximo que nós lemos aqui é o 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1. Primeira coisa, ora. Esse ora é interessante porque ele vai nos trazendo uma visão bem cristocêntrica. Crente que não tem visão cristocêntrica é uma vida de derrota, irmão. É uma vida de decepção. É uma vida que não evolui. É uma vida engessada. Seu ministério engessado. Sabe por quê? Porque você não evolui. Porque você não cresce. Sabe por que você não cresce? Porque o seu temor acabou. Precisa ter o temor a Deus. Precisa voltar. Interessante que a gente escuta sempre. É interessante que os crentes voltem ao primeiro amor. Mas sabe o que eu entendo? O primeiro amor sempre esteve nos crentes. Só não foi aplicado. O primeiro amor nunca foi saído. Por que não foi saído? Porque é o brotar do Espírito Santo. O toque da palavra. Ali é o primeiro amor. Aí você com aquela gama, com aquela vontade de fazer algo para Jesus, você fica eufórico até. É onde o corpo humano, ele começa a se envolver com essa atitude do toque da palavra, pelo poder do Espírito. Aí o que vai acontecendo? Os tempos vão vindo, as coisas vão mudando, o crente vai ficando numa velhice espiritual, numa igualdade espiritual, numa mesmice, e aí a gente está sempre ouvindo, volta ao primeiro amor. Mas espera aí, o primeiro amor já está em mim faz tempo, eu preciso desabrochar esse primeiro amor novamente, eu preciso fazer com que Deus permita tempo. É difícil, é correria para todo mundo, nós sabemos, irmão. Você tem umas grandes correrias, a gente sabe, mas Deus, permita-me tempo na minha vida, permita para que eu administre meu tempo e minha vida, para que através dessa administração eu venha ter atitudes de primeiro amor. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa poderosa, atitudes de primeiro amor. E quando eu tenho essa atitude de primeiro amor, eu sou revestido, abençoado fortemente. Porque eu vou crescendo na graça e no conhecimento. Minhas atitudes velhas vai saindo e vai vindo o novo de Deus. É necessário vir um novo de Deus, irmão. É necessário vir um novo de Deus. É necessário ver a novidade de Deus sobre a nossa vida. Então estava lá. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Olha aí. Promessa você já tem. Amém? Tua vida tem promessa. Tua casa tem promessa. Tua história tem promessa. De quem? De Deus, não é verdade? Porque você crê. Porque você confia, porque você acredita. Através dessas promessas, eu sou o quê? Purificado. Através dessas promessas, eu sou limpo. Eu sou limpo como uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. Então eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, crendo nas promessas de Deus, crendo nas vitórias de Deus, tudo isso vai sendo trabalhado nas minhas imundícies da carne e do espírito. Aquilo que eu praticava de errado, que não agradava ao Senhor, aquilo que não estava de acordo com a presença de Deus, isso vai sendo tirado, vai sendo purificado. E se vai sendo purificado, o meu espírito humano, que está dizendo aqui, o meu espírito humano, ele vai sendo trabalhado. Aquilo que eu falava coisa ruim, não falo mais. Aquilo que você pensava coisa ruim, não pensa mais. Aquilo que você desejava coisa ruim, não deseja mais. Sabe por quê? Você foi trabalhado, purificado pelo Espírito do Senhor.
Amém? Aperfeiçoado. Aperfeiçoando na santificação e no temor a Deus. Fechou aí o versículo. Aperfeiçoado. Lapidado pelo Senhor. Quer ser lapidado? Tenha temor a Deus, irmão. Seja diferente a partir de agora, quando você ir para a igreja. Seja diferente a partir de agora, quando você fazer uma visita. Seja diferente a partir de agora, quando ir por uma vigília. Seja diferente a partir de agora, quando fazer uma campanha. Seja diferente, para que Deus faça a diferença sobre você. Quer viver o novo de Deus? Tenha um temor a Deus. Porque a promessa de Deus já está sobre nós, já está sobre nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós temos essa promessa, nós somos abençoados. Por quê? Demos liberdade ao Espírito Santo. O culto tem que ter liberdade ao Espírito Santo. Minha vida tem que ter liberdade ao Espírito Santo. Primeiro ponto a entrar na igreja. Deus, tenha liberdade com o teu Santo Espírito sobre a minha vida. Eu preciso ter mudança. Preciso te reverenciar. Eu preciso trazer para ti algo novo. E o que eu tenho algo novo? A minha pessoa, o meu ser novo na tua presença. Eu preciso trazer para ti algo abençoador. O que é? Abençoar a tua obra. Eu trazer para ti glórias. Afinal, cada um oferece o que tem, não é verdade? Então vim trazer para ti glórias. Não vim aqui para desejar o mal. Eu não vim aqui diante da tua presença para desejar, para que o meu irmão não venha a ser abençoado e vitorioso. Eu vim aqui para desejar com que a tua igreja, o teu povo, seja um povo diferente, mudado, transformado, glorificado em obras através do teu nome, através do teu poder. Isso é uma atitude nova, irmão. Não chegar na igreja, dobrar o joelho em menos de 1 minuto, fazer uma oração repetitiva que você já fala várias e várias vezes as mesmas coisas. Deus já até sabe de tudo isso. Mas por que às vezes Deus não te deu? Porque precisa mudar, irmão. Sua mudança da forma de falar com Deus. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Então, se nós não sabemos orar, então pede para o Espírito Santo: ó Pai, coloca palavras sobre a minha vida, coloca palavras sobre meus lábios, para eu ter uma comunicação agradável diante de Ti. Ou então, se você não consegue falar, se você está em lágrimas, então, Pai, pega essas lágrimas, leve diante do trono, Espírito Santo. Leve diante do trono para que seja interpretada diante do Pai, que Ele conhece todas as coisas. Isso é você sair de um estado comum e começar a entender as camadas espirituais de Deus. É isso que faz a diferença. Sai do marasmo espiritual, irmão. Sai desse marasmo aí, que você não vai crescer, você não vai evoluir. Sai dessa atitude. Deseja um novo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Deseje algo glorioso de Deus sobre a tua vida, na graça, no conhecimento, na virtude do Espírito Santo. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Ele vai abrir a janela do céu. Ele vai abrir as portas. Ele vai abrir os caminhos para você prosseguir avante diante da virtude do Senhor. E vai ser vitória, irmão. Isso é vitória. Você vai ir na tua igreja e vai dizer: amém. Irmãos, Deus fez. Olha só, pronto. Amém. Glória a Jesus. Deus fez. Olha que bênção. Deus fez, Deus realizou, Deus abriu, Deus glorificou o nome dele. O impossível aconteceu nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Você creu no impossível. Agora, quando você está nesse marasmo aí, que acha que está vivendo uma vida boa com Deus, tenha plena certeza, você vai ficar muito tempo assim, enquanto você não mudar, enquanto você não tomar uma atitude de servo que ama e que já entendeu qual é a mensagem. Se você querer essa mudança, você vai ver os milagres. Você vai ver o que Deus tem para a sua vida. Vai te impactar a tua vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando nós olhamos, purificamos, seja da sua palavra, para que nós tenhamos uma vida nova com Jesus. Olhamos o próximo, é Eclesiastes, do capítulo 12, versículo 13. Glórias a Deus. De tudo que você tem ouvido. O que você está ouvindo aí, irmão? Está ouvindo a palavra? Está ouvindo o ensino bíblico lá na casa, lá, de oração? O que você está ouvindo na sua casa? O que você está ouvindo na rua? De tudo que você está ouvindo, é a palavra de Deus? Deus está te vendo se você está ouvindo a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, a fé está sendo aumentada. Se você está ouvindo coisas que não é de Deus,
a sua fé está morrendo, porque o seu organismo espiritual está perecendo. E nossa alma, irmãos, precisa de alimento espiritual constantemente. Precisa de alimento espiritual todo instante. Se a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir caminhar avante. A gente vai para a igreja desanimado, a gente vai para a igreja meio cabisbaixo, desmotivado, sem aquela sensação de vitória, sem aquele sensação de salvação. Sabe por quê? Porque a tua vida está num colapso espiritual. Precisa mudar isso, meu querido. Ainda há tempo, porque Jesus não veio ainda, mas está vindo. Enquanto ele não vier, ainda dá tempo de você se reerguer. Ainda dá tempo de você erguer quem está precisando ser reerguido. Você que está bem, você que está legal espiritualmente, meu irmão, eu estou bem. Eu estou ótimo na presença de Jesus. Tá mesmo? Eu oro, eu canto, ouço os louvores, vejo a programação da SAM, uma benção. Ai, que coisa boa. Eu participo de campanhas na igreja. Glórias a Deus. E então você está bem? Tô bem. Então olhe para o teu próximo do teu lado, se ele está bem também. Se ele não tiver presente do teu lado, interceda por ele. Vai até ele, que Deus vai te dar vitória. Faça isso que nem um bom samaritano. Ajude quem precisa ser ajudado. Tem muita gente morrendo na igreja. Tem muita gente perecendo. Mas às vezes não é o falta de temor. É porque esse temor não foi lapidado. É porque esse temor não foi trabalhado. Tem muita gente triste dentro das igrejas. Por quê? Porque não tem uma sensação de acolhimento. Não tem uma sensação de família. A gente fala, a gente escuta. Estamos num ambiente de família de Deus. É mesmo. Mas família é família. Família tem que ter o exercício de família. Família tem que ter a movimentação de família. Se não tiver isso, não é família. Precisa ter a família espiritual. Um ajuda o outro, é assim que funciona. E quando um vai ajudando o outro, Deus vai dando a vitória, vai dando a bênção e vai dando a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Deus tem coisas grandes para você. Por isso que nós estamos aqui, irmão, nesse início, nessa jornada. Nosso primeiro dia dessa jornada. E eu sei que Deus tem vitória para a tua vida. Amém? Que Deus continue abençoando tua casa, teu ministério, tudo que você tem feito. Porque Deus tem muito mais para você fazer e Ele fazer para você. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ter mudança, irmão? Dá o primeiro passo. Quer ter mudança? Olhe para Ele. Não olhe para o A, para o B, para o C. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa história, da nossa vida. Quer ser vitorioso? Não vai para a igreja só atrás da tua bênção e da vitória. Isso aí é história, é demagogia. Vitória, elas vêm conforme aquilo que nós somos. Vitória vem conforme aquilo que nós apresentamos e representamos diante do Senhor. Isso é ser vitorioso. Isso é o reflexo da vitória. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus os irmãos, em nome do Senhor. E que você tenha, nessa noite, uma noite cada vez mais com uma visão aberta. Amém? Uma visão mudada, transformada, coletiva, para que a tua vida, a tua casa e o teu ministério seja um ministério abençoador. Entendeu? Para quando você pegar a palavra de Deus e pregar, Deus vai te usar poderosamente. Ah, não foi porque você leu muito, não. Não é por causa disso. Porque tem gente que lê bastante e na hora da pregação descarrega o texto. Parece uma narrativa. Vamos fazer a diferença. Deixa o Espírito revelar. Deixa o Espírito falar. Deixa o Espírito agir. Leia e Deus vai te dar o entendimento. Deixa o Senhor ser o primeiro da tua história. Não fique afoito por aquilo que você vai falar. Porque Deus sabe o que você vai falar naquele lugar. Ele se responsabiliza. Não tenha, a gente sabe que vem o nervosismo, vem aquela sensação de tremor, por causa do peso da responsabilidade de pregar uma palavra de Deus. Não é verdade? Isso a gente sabe. Mas graças a Deus que acontece isso. Sabe por quê? Significa que Deus está na tua vida. Significa que o Espírito está em você. Já pensou se você vai pregar e não sente nada? Não sente nenhum tremor? Não treme nada? Precisa mudar isso aí. Precisa sentir quem é que está ali do teu lado. Esse peso da responsabilidade da palavra não pode sair de nós.
Isso é ter temor a Deus. Isso é ter a reverência de saber, Senhor, eu estou indo, mas quem está na minha frente é o Senhor. Eu vou falar, mas quem vai falar primeiro é o Senhor. A revelação vem do alto. Amém? Vamos para os nossos comerciais? Deus abençoe o Cristo. Vamos vir para os nossos comerciais, depois a gente volta em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão conosco. Deus abençoe a tua vida, por estar mais uma vez conosco compartilhando aqui essa programação abençoada do nosso momento bíblico, falando só um pouquinho da palavra de Deus, nesse tema abençoado de hoje, que é o tema do temor ao Senhor, muito importante e relevante para a nossa vida cristã. Estamos aqui pela rádio web São Publicidade e pela TV São Publicidade ao vivo, no YouTube, no Facebook, todas as plataformas digitais. Vejo muita gente que está compartilhando, assistindo, glórias a Deus. Deus abençoe a tua vida. De certo, isso aqui veio para mudar, veio para trazer algo para edificar a tua vida. Amém? Quero mandar a paz do Senhor para minha cunhada Elisângela. Não posso esquecer, senão Deus abençoe Elisângela, o Gil, Deus abençoe a todos aí em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos felizes e alegres, irmãos, porque Deus tem nos ajudado e tem nos abençoado de uma forma poderosa e especial. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse momento na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui na São Publicidade, nos estúdios. E nós estamos aqui, irmãos. Hoje é o primeiro dos milhões, para o Brasil e para o mundo, em nome do Senhor. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um tema abençoador para a tua vida, edificando cada vez mais. Não perca, irmão. Compartilhe, fique conectado. Já deixa aí ativado o sininho, já deixa ativado aí, inscrevendo no canal São Publicidade, no canal Fábio Vladimir, e aí você vai ter por dentro da programação. Além dessa programação do Momento Bíblico, a São Publicidade também tem 24 horas de trabalhos e louvores e programação abençoada, com muita gente de Deus aqui conosco, e é uma bênção, é uma vitória. Amém? Que Deus abençoe tua vida, fique na paz do Senhor. Estaremos em nome do Senhor Jesus na quarta-feira que vem em Cristo Jesus. Amém.